Essa história não começa hoje. No máximo dá pra dizer que é um recomeço. Porque pra entender a relação entre Fernando Diniz e o Corinthians, é preciso voltar lá pros anos 90. Diniz jogou no Corinthians entre 97 e 98, vindo do Palmeiras, ainda do início da carreira. Era meia, fez 2 gols, foi campeão paulista no primeiro ano e no segundo se transferiu pro Paraná Clube, pra voltar 29 anos depois. É uma torcida enérgica e o Diniz é esse cara assim na beira do campo. Então tem tudo para ser um casamento, acho que um pouco explosivo assim, né? Vamos dizer. Acho que é o momento que o Corinthians precisa, o Diniz precisa. Diniz chega a um Corinthians para tentar reconstruir um time que foi desmanchando. A equipe não vence há 9 jogos. É o pior mandante do Brasileirão e com problemas de todo tipo. Em função da produção não ser a ideal, já se viu uma ansiedade nos jogadores, né? Uma ansiedade nas ações em campo. É uma questão mesmo emocional de não conseguir realizar o que se treinava. Os jogadores estavam acostumados com outro tipo de abordagem, de trabalho. Vai ter que ter um pouco de paciência também, porque o Diniz é um cara que fala mais alto, é um cara que grita mais, mas vai encontrar um Corinthians também querendo melhorar. Como treinador, a grande conquista foi a Libertadores de 2023 com o Fluminense. Naquele ano também treinou a seleção brasileira antes da chegada de, quem diria, Dorival Júnior. Depois do Flu, comandou ainda o Cruzeiro por apenas 20 jogos e caiu por causa do baixo aproveitamento de pontos. No Vasco, o aproveitamento melhorou um pouco, mas não suficiente. E teve mais um episódio daqueles bate-papos bem tranquilos dele na beira do campo. Você não tem nada mesmo, você não tem nada. É pra você fazer, é pra você jogar. Eu sou duro, mas eu sou muito amoroso. De que maneira o estilo do Diniz você entende que conversa com esse estilo do Corinthians, assim? Cara, eu acho que esse não é o problema do Diniz. Acho que o problema do Diniz é talvez a teimosia de jogar do jeito que ele quer e pronto, acabou. Por exemplo, eu acho que ele vai ter uma dificuldade de fazer o Neneca sair jogando, o pessoal, né, sair jogando. A gritaria faz parte do futebol, não dá pra pedir por favor. Claro que dá pra tentar evitar um pouco falar no vestiário, tá, mas eu acho que esse não é o grande problema do Diniz, não. O problema do Diniz vai ser fazer esse time do Corinthians jogar do jeito que ele quer e que ele gosta. Se não é uma relação totalmente nova, pelo menos é diferente do que já foi. A história que começou 20 anos atrás, agora continua. Agora vai começar a loucura. Vai, Corinthians! Mais um louco no bando, hein? Boa tarde, Globo Esporte de terça-feira, muito agitado. O Diniz chegou, o Arboleda sumiu, a torcida do Santos pistola com o contrato do clube com o Neymar e o Palmeiras, que já tá lá na Colômbia para estrear na Libertadores. Mas a gente começa indo direto lá pro CT do Corinthians. Vamos conversar com a Estela Gomes, falar dessa chegada do Fernando Diniz, dar uma boa tarde aqui para ela, porque como se não bastassem, né, os problemas que o time tem em campo, tem torcedor intimidando o jogador como se fosse incentivo. Conta pra gente como tá o clima por aí. Seja bem-vinda, Estela. Tudo bem, Jodar? Boa tarde a você, todo mundo que nos acompanha. O clima por aqui não tá nada tranquilo não, viu? Há pouco tinham 3 viaturas da Polícia Militar com em torno de 10 policiais para acompanhar a saída dos jogadores que treinaram hoje pela manhã. O Guilherme Ribeiro, nosso repórter cinematográfico, vai mostrar aqui atrás algumas faixas que foram colocadas hoje de manhã por torcedores com frases de protestos, como joga por amor ou por terror, jogadores omissos, acabou a paciência. Enfim, o clima por aqui não é nada bom. Mas esses protestos não começaram hoje, viu, Jodar? Ontem à tarde, alguns membros de torcida organizada estiveram por aqui na saída do CT Joaquim Grava, porque os jogadores treinaram à tarde e eles abordaram esses jogadores nos carros com ordem, com palavras de ordem. Alguns jogadores, como por exemplo Charles, Vitinho, Caio César, alguns jogadores que estavam saindo do treino foram abordados por esses torcedores. Então, de fato, esse é o clima que Fernando Diniz chega aqui no Corinthians para comandar o novo clube, viu, Jodar? Que coisa, né, Estela? Não, escuta só, a gente vai ouvir agora as ameaças que os jogadores do Corinthians sofreram desses torcedores que foram lá. Escuta. Da hora, culpa do técnico, mano. Que porra é essa, velho? Que jogo você ganha já nessa Vai infernizar vocês, culpa mesmo, né? Culpa é de vocês. É nós que tem culpa. É nós que tem culpa. Nossa, é uma agressividade, pessoal, até desculpa pra quem tá vendo aí com a família, fica um desconforto, assim, né? Uma violência. Mas, Estela, vamos voltar a falar do Fernando Diniz aí, porque ele tem um calendário pela frente complicado, de jogos difíceis, já no final de semana clássico com o Palmeiras, né? Então, conta pra gente quando que ele começa a trabalhar diretamente aí com os jogadores. Pois é,
Fernando Diniz já está aqui no CT. Hoje de manhã ele comandou o primeiro treino, teve aquele primeiro contato com os atletas, conheceu melhor o elenco. Hoje à tarde, a partir das 2h30, ele deve fazer aquela coletiva de imprensa, de apresentação oficial, né? Então a gente vai conseguir bater um papo com ele, entender melhor quais são as pretensões do novo técnico do Corinthians para esse ano de 2026. Como você comentou, com um calendário cheio. Então é por isso que a diretoria teve muita agilidade em trazer um novo nome. Isso porque amanhã o time já viaja para a Argentina e na quinta-feira já enfrenta o Platense na estreia da Libertadores. Então por isso, por ser uma semana tão decisiva, por uma estreia de campeonato tão importante, a diretoria entendeu que era muito importante trazer um novo nome de forma rápida, viu, Jodar? Perfeitamente, Estela. Então a gente viu aí a tela com os jogos que o Corinthians vai ter pela frente. Ontem a gente fez uma enquete para saber quem o torcedor queria como novo treinador do Corinthians. Diniz, Tite ou outro? Já tô aqui com o nosso perfil aberto. Eu vou dar um zoom aqui, será que eu consigo? Olha aí, ó. Quem deve ser o novo técnico do Corinthians? Tite, Fernando Diniz ou outro? E a galera votou Fernando Diniz, 37%, Tite, 28%, outro nome, 35%. Tá, isso foi antes do anúncio de Fernando Diniz. E, além da enquete, o Globo... tenha sido impedido de fazer isso. A outra informação é que ao final do ano passado, isso ele fala no vídeo, ele chegou ao presidente Osmar Stabile e colocou o seu cargo à disposição, mesmo depois de ter vencido a Copa do Brasil. Com o seguinte argumento: não foi você que me contratou, né? O Dorival chega através do presidente Augusto Melo. Não foi o seu atual diretor que me contratou, o Fabinho Soldado já tinha saído e Marcelo Paz era o executivo. E ele chegou e disse: você fica à vontade. Se você quiser continuar o trabalho ou encerrá-lo. E o Stabile, então, garantiu a Dorival que ele iria com ele até o fim do mandato. Isso, palavras do Dorival. Mas com uma condição: de que dessa vez os reforços viessem. Algo que ele já tinha negociado com o Fabinho Soldado, mas que, por conta do transferban, acabou não acontecendo. E o Dorival refere no vídeo o tempo inteiro que ele ficou até chato, né, em outras palavras, né, insistente pedindo reforços, porque 11 elementos, ele fala, saíram e chegaram apenas 7. Então, ainda mais com constantes lesões, né, de que o cobertor era curto mesmo. E aí tem uma informação de bastidores relacionada a esse tema, de que os jogadores não ficaram muito confortáveis com essas constantes pedidas de reforços do Dorival. Porque dá uma impressão de que o que ele tinha nas mãos não dava conta do recado. E eu até acho que não é isso, tá? Verdadeiramente. Eu penso que o Dorival estava pensando num ano, numa temporada com muitas competições, uma Libertadores, o sarrafo subiu, era um atual campeão de Copa do Brasil, tem as lesões, um calendário apertado, e saindo jogadores, você precisa repor. E ele passou um ano inteiro sem contratar jogadores. Então eu acho que ele estava fazendo ali, defendendo o seu, em primeiro lugar, mas também querendo qualificar o time. E só que essas constantes entrevistas, elas geravam um desconforto, não só com a diretoria, mas com o elenco. Do tipo assim, eu tô jogando, o cara não para de pedir reforço para minha posição, parece que, né? O que eu também acho uma bobagem, né? O jogador, muitas vezes, não vou generalizar, é muito mimado no Brasil. Então qualquer coisa que afete, eles já ficam meio magoados com o seu chefe, com o comando técnico, né? E aí tem muitas vezes também staff, empresário, né, buzinando no ouvido. Pô, tu vê, o cara parece que não está satisfeito com o que tem aqui, tem que contratar. E o clube não tinha dinheiro, né? Tanto que as contratações que o Marcelo Paz acabou fazendo no início desse ano foram de jogadores livres de custos, né? Os caras que vieram apenas pelo salário. Então, enfim, uma situação complexa, né? Uma equação difícil de resolver. Mas o Dorival falou sobre isso, falou sobre o legado que ele deixa com títulos e inclusive com uma consequência histórica, esportiva, mas também financeira, pelas conquistas que o clube realizou. E também promovendo jogadores das categorias de base, que ele entende que ali na frente, se tudo der certo, o Corinthians venderá por um bom valor. Cara, eu acho que ele sai assim muito pela declaração dele, eu acho que ele sai muito pela porta da frente, assim, ok, o trabalho ruiu no final, realmente a gente está falando de uma situação que ficou insustentável, de um time que taticamente ruiu,
né? Quando ele perdeu algumas peças, ele não conseguiu mais encontrar soluções, e isso é normal com qualquer encerramento de trabalho, mas a gente está falando de um trabalho longevo no Brasil, 11 meses, caramba, é muito superior do que a média, que é de 2, 3 meses de um técnico no comando aqui, né? Claro, o Abel Ferreira é fora da curva, você tem outros trabalhos longevos aí, com exceções, né? Rogério Ceni no Bahia, o Vojvoda no Fortaleza, quem mais? Na Série A, na Elite, a gente não tem outros tantos exemplos, né? O próprio Flamengo troca muito de técnico, enfim. Dorival ficou 11 meses, mas também porque ganhou, né? Porque ganhou e mesmo contestado com a sua campanha nos pontos corridos. Enfim, Dorival Júnior vai seguir a sua vida, um cara correto, enfim. E aí teve, né, curioso, né? Porque ele gerou repercussões, inclusive com atletas. O José Martínez fez uma postagem que nem deu tempo de eu falar nos outros vídeos, né? Dizendo que a verdade prevalecerá, uma coisa assim, né? Nesse sentido. Cara, o Martínez, desculpa, gente, eu vi até gente questionando a volta dele, ele tá lesionado, uma lesão de cruzado que ele obteve nas férias, sem avisar o Corinthians, em que demorou para voltar por conta do passaporte, chegou aqui lesionado, ele não jogaria até o final do ano de qualquer maneira. Agora vamos achar que o Martínez é o que tem razão? É o Martínez que tem que voltar? Peraí, fez meia dúzia de bons jogos, a final da Copa do Brasil, que eu elogiei inclusive, mas no restante, vamos lá, jogador comum, tá? Não é essa bola toda, não é essa Coca-Cola toda aí, então... Fala, fiel torcida. O Corinthians está se movimentando forte no mercado da bola e a notícia que está agitando os bastidores é sobre uma possível negociação com o experiente meia Everton Ribeiro. Isso mesmo. Segundo informações do jornalista Antônio J.R., o clube paulista tem interesse no retorno do jogador e já avalia as condições para concretizar esse grande reforço que pode mudar o patamar da equipe para a sequência da temporada. O nome de Everton Ribeiro agrada muito ao técnico Dorival Júnior, que vê no meio um jogador diferenciado, com visão de jogo, qualidade no passe e capacidade de decidir partidas importantes, características que o Corinthians vem buscando para qualificar ainda mais o seu elenco e brigar por títulos importantes. A possível chegada de Everton Ribeiro seria vista como uma contratação de impacto, não apenas pelo seu talento dentro de campo, mas também pela sua experiência em grandes clubes e competições, algo que pode ser fundamental em momentos decisivos da temporada. A diretoria do Corinthians entende que precisa de um jogador com esse perfil para assumir protagonismo e liderar o meio-campo da equipe, dando mais criatividade e dinâmica ao setor ofensivo, além de contribuir com gols e assistências, algo que a torcida cobra bastante. A negociação ainda está em andamento, mas já existe um otimismo interno de que um acordo pode ser alcançado, principalmente pelo desejo do clube em repatriar o jogador e pela aprovação total da comissão técnica. Everton Ribeiro se encaixa perfeitamente nesse perfil, um jogador experiente, técnico e com mentalidade vencedora, características que são fundamentais para um time que quer conquistar título. Dorival Júnior tem sido peça importante nesse processo, pois sua aprovação pesa muito nas decisões do clube. Ele acredita que o meia pode se encaixar rapidamente no estilo de jogo da equipe e ser um dos pilares do time, caso a negociação avance e seja concretizada. Enquanto isso, os bastidores seguem movimentados, e novas atualizações podem surgir a qualquer momento. Então fica ligado, fiel torcida, porque essa novela ainda promete muitos capítulos e pode terminar com um final feliz para o Corinthians, que busca se fortalecer e voltar ao protagonismo no cenário nacional e internacional. E claro, deixa aqui sua opinião. Você acha que Everton Ribeiro seria uma boa contratação para o Timão? Compartilha essa notícia com outros torcedores e segue acompanhando, porque o mercado da bola está pegando fogo e o Corinthians quer fazer barulho.